Agora é definitivo, pois finalmente temos o melhor cofrinho turbo do mercado com uma rentabilidade de 121% do CDI e que está rendendo muito mais que o Nubank e que o Mercado Pago. E neste vídeo aqui eu vou te mostrar o quanto está rendendo R$ 1.000 no cofrinho turbo lá do PicPay. Nos últimos meses as contas digitais estão lutando fortemente para tentar dominar o mercado e tentar atrair mais clientes para dentro de suas plataformas. Nós já vimos o Nubank lançando as caixinhas turbo com a rentabilidade de 110% do CDI e em pouquíssimo tempo aumentando para 115%, depois para 120%. E o Mercado Pago veio e comprou essa briga também e criou os cofrinhos com uma rentabilidade de até 120% do CDI. E como as pessoas elas estão a cada dia mais buscando por melhores rentabilidades na renda fixa e, claro, segurança, o PicPay enxergou a oportunidade de entrar nesta briga e criou o seu cofrinho turbo, se tornando a melhor oportunidade das contas digitais se olharmos somente para a rentabilidade, que está em 121% CDI. Talvez você esteja olhando somente para esses 1% a mais e acha muito mais vantajoso. Porém, você precisa ter em mente que você não está ganhando 1% a mais de rentabilidade, pois ainda precisamos colocar essa rentabilidade em anos. E considerando a taxa Selic hoje de 15% ao ano, temos que 100% CDI representa uma rentabilidade de 14,9% ao ano. Então, como o Nubank e o Mercado Pago, eles rendem 120% no máximo, significa que ao ano ambas possuem uma rentabilidade de 17,88%. E no cofrinho turbo do PicPay, 121% do CDI tem uma rentabilidade de 18,03% ao ano. Então, você está recebendo uma rentabilidade de 0,15% ao ano a mais, se comparado com o Nubank e o Mercado Pago. Muito provavelmente você nem estava sabendo sobre essa nova atualização do PicPay, pois essa foi uma atualização bem recente. Por isso, eu vou te mostrar quais são as condições que você precisa cumprir para ativar de fato esse cofrinho turbo e qual é o valor máximo que você pode investir nele. Mas antes de tudo, um dos maiores benefícios do PicPay é que o dinheiro ele fica rendendo parado na conta corrente. Então, a rentabilidade que você vai receber lá é de 102% do CDI, ou seja, sem você fazer literalmente nada, o seu dinheiro já fica rendendo automaticamente. O Nubank também possui uma conta remunerada, porém, o seu dinheiro só começará a render após os primeiros 30 dias, e a partir do 31º dia, passa a render 100% CDI, o que não é tão vantajoso assim, haja visto que o dinheiro fica parado muito tempo sem gerar fruto algum. Já lá no Mercado Pago, também existe essa oportunidade de conta remunerada, podendo render até 105% do CDI, e o dinheiro que fica parado na conta já rende a partir do primeiro dia útil. Agora, para ativar o cofrinho turbo do PicPay, você precisa realizar uma movimentação de no mínimo R$ 999 na sua conta corrente. Lembrando que não é investir no mínimo 999, mas sim receber um Pix, uma transferência ou o seu salário na conta corrente. É importante deixar bem claro que o acumulado do mês precisa ser de no mínimo 999, não precisa ser o valor todo de uma vez. Mas caso você não queira realizar essas movimentações, você pode ser assinante do PicPay+, onde você precisa pagar uma mensalidade de R$ 23,99. E assinando o PicPay+, você tem direito ao Amazon Prime, você pode ter cashback nas suas contas. Se você gosta de sacar dinheiro em bancos 24 horas, saiba que você tem acesso a 10 saques gratuitos e você também vai ter acesso ao cartão Gold do PicPay. E assim, no meu ponto de vista, eu não vejo tantas vantagens ao assinar um plano desse somente para receber uma rentabilidade tão alta assim. O único benefício que valeria a pena seria por conta da Amazon Prime, e mesmo assim sairia muito mais caro, pois a Amazon Prime custa R$ 19,90 pelo site da Amazon, então não compensa assinar. E caso você não seja assinante do PicPay e não faça a movimentação dos R$ 999, infelizmente você vai perder a rentabilidade de 121% do CDI e o cofrinho turbo passará a render somente os 102%, que é a rentabilidade normal do PicPay, e não terá como realizar novos aportes financeiros. Mas assim que você fizer a movimentação novamente dos 999 durante o mês, pelo período de 30 dias, automaticamente o seu cofrinho turbo voltará a render os 121% CDI. E para quem já é assinante, não é preciso realizar essa movimentação, então pode ficar super tranquilo. E agora que você já sabe das limitações dessa nova ferramenta do PicPay, o quanto será que renderia R$ 1.000 pelo período de um ano, caso você deixasse rendendo nos cofrinhos do PicPay, nos cofrinhos do Mercado Pago e lá nas caixinhas do Nubank? Bom, tanto no Nubank quanto no Mercado Pago a rentabilidade seria a mesma, sendo de 147,51. Agora, pelo PicPay,
a rentabilidade seria de 148,74, um ganho de 0,15% a mais sobre a rentabilidade bruta. Lembrando que essas rentabilidades já estão com o desconto do imposto de renda, que acompanha uma tabela regressiva e que para este caso está sendo de 20% sobre a rentabilidade por conta do período de um ano. Não podemos esquecer que a taxa Selic não irá permanecer idêntica pelo período de um ano. O jeito certo seria a gente pegar uma média do último ano e realizar as simulações, mas a ideia aqui é apenas fortalecer o conhecimento. Então, iremos considerar uma taxa pré-fixada e que não iria sofrer alteração alguma dentro deste período, que no caso foi as de 14,9%. Além disso, essa rentabilidade não é real, mas sim a rentabilidade nominal. Para a gente descobrir a rentabilidade real, precisaríamos ter descontado a inflação dentro do mesmo período de análise. Relaxa que não iremos realizar esses cálculos, só estou te explicando que essas simulações que sempre fazemos não levam em consideração o desconto da inflação. E antes de eu mencionar se vale a pena ou não deixar o seu dinheiro nos cofrinhos turbo do PicPay, aqui ao lado estarei deixando um quadro comparativo entre essas três contas digitais para que faça mais sentido na sua análise. Então assim, todas essas contas possuem uma caixinha ou cofrinho turbo e no Mercado Pago a rentabilidade é de até 120% CDI. No Nubank pode ser de 115% ou de 120% CDI e para ativar a caixinha turbo de 120%, você precisa assinar o Nubank+, ser cliente ultravioleta ou ativar o Nucel. E no PicPay a rentabilidade máxima é de 121%. Para ativar a rentabilidade de 120% no Mercado Pago, você precisa ser cliente MELI+. Se você não for cliente MELI+, você pode ter acesso à rentabilidade de 115% CDI, mas precisa movimentar no mínimo R$1.000 na conta corrente. O Nubank eu já expliquei que é R$900 para ativar a de 115% e a de 120% você não precisa ter essa movimentação, pois você só precisa ser assinante ou então cliente ultravioleta. E no PicPay você precisa movimentar os 999 ou ser assinante do PicPay+. A única conta que não possui IOF como imposto é o Mercado Pago, lembrando que este imposto é descontado somente sobre a rentabilidade pelo período de 30 dias. Depois disso, é zerado e só permanece o imposto de renda sobre as rentabilidades. O valor mínimo para investir é de apenas R$1 no Mercado Pago e no PicPay, e no Nubank é de 1 centavo quando você cria a caixinha pela primeira vez. Mas se você já tiver ativado a caixinha turbo, o mínimo será de R$1, o que torna extremamente acessível para os investidores iniciantes, principalmente. O valor máximo para a rentabilidade delas é de R$10.000, mas se no Mercado Pago e no Nubank você tiver ativado somente a rentabilidade de 115% CDI, saiba que o valor máximo a se investir é de R$5.000. Todas essas rentabilidades turbos possuem um resgate de liquidez imediata, então você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer horário do dia, não importa se é noite, se é madrugada, se é feriado ou se é final de semana. E a proteção do Nubank e do PicPay está como órgão de proteção o Fundo Garantidor de Crédito. No Mercado Pago, o seu dinheiro fica nos títulos públicos, então vai ter a proteção lá do Tesouro Nacional, que é como se fosse o caixa do governo. Mas e aí? Qual dessas contas valeria mais a pena investir o seu dinheiro? Eu vou ser bem direto e sincero, se você não tem conta em nenhuma dessas instituições, eu iria direto para o Nubank. Por qual motivo? O Nubank oferece muito mais que somente uma caixinha turbo. Lá você pode investir em vários outros produtos, como ETFs, BDRs, criptomoedas, tesouro direto, fundos imobiliários e também ações da Bolsa de Valores. Enquanto que lá no PicPay e no Mercado Pago não possuem essa gama de oportunidades de investimentos ainda. Eu sei que é muito tentador olhar somente para a rentabilidade e querer a instituição que oferecer a maior possível, mas eu indico sempre analisar muito mais que isso. Nunca avalie um único serviço ofertado pela instituição e tome como decisão usar somente aquilo, porque senão você acaba criando umas 10 contas digitais por aí nessas instituições e termina se perdendo em tantas oportunidades, porque sempre vai ter uma que vai oferecer um serviço ou produto muito melhor. Isso é normal. Outra coisa, se você já tem primeiro investido no Mercado Pago ou no Nubank, não invente de resgatar para investir no cofrinho turbo do PicPay. Não vale a pena, pois se você fizer isso, será descontado o imposto de renda 2 vezes. Ou seja, assim que você resgatar, será descontado o primeiro imposto sobre a rentabilidade bruta, e assim que você investir novamente, lá na outra conta será descontado de novo. Então, não tem nada de inteligente e estratégico ao tomar uma atitude como esta. E não se esqueça que essas oportunidades de caixinha turbo podem durar por muito pouco tempo, pois sai muito caro para a instituição manter uma rentabilidade tão alta dessas. E esses serviços de rentabilidades maiores apenas servem como iscas para fidelizar os seus clientes e para atrair novos clientes também. E se você utiliza alguma dessas instituições financeiras ou alguma outra que você indicaria para o pessoal, fique à vontade de deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.